Vamos abrir a Bíblia na primeira epístola de Pedro, o capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Que é a base daquilo que nós vamos estudar aqui hoje. Primeira epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Pedro no Velho Testamento ou no Novo? No Novo Testamento. Isso. Eu tenho um livro também, eu tô... Isso, acha ele primeiro. Tá tranquilo que a gente aguarda. Todos nós lemos juntos. Obrigado. Primeiro o quê? 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler, vocês acompanhem. Amém. Que aí é por causa das algumas traduções. Amém. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vou pedir para o nosso irmão Diego fazer mais uma oração a Deus, para nós adentrarmos aqui. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de glória, Deus de maravilhas. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por ter nos trazido aqui em segurança, Pai. Somos gratos também, a Deus, por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui para aprender mais a Tua palavra, Pai. Abençoa, Pai, abençoa o irmão que irá ministrar a palavra hoje, meu Deus, e este ensino, Pai. Que o Senhor possa também abrir as nossas mentes para que possamos aprender mais a Tua palavra, Deus. E assim também sejamos fortalecidos por ela, Pai. Pois sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Receba a glória para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se assentar, Pai Senhor, todos, boa noite. Nós, mais uma vez, nós estamos aqui para estudarmos e quero deixar claro para vocês que vocês têm toda a liberdade para perguntar. Qualquer dúvida que vocês tiver, faz assim que eu vou te dar a oportunidade para fazer a pergunta, ou alguma questão que você não entendeu, que você não compreendeu, tá? Vocês têm toda a liberdade, olha, fazer a pergunta, dá a sua opinião também, não se sinta constrangido. Estamos todos aqui juntos para aprendermos juntos, tá? Então, você tem toda a liberdade. É um estudo e para o seu estudo você tem a liberdade de perguntar, tirar suas dúvidas, para que você não vá para casa com dúvida. A intenção e o propósito é que você vá esclarecido para casa. Entendeu? Ah, agora eu entendi, tá bom?
Dizer a vocês também que estão pela primeira vez, nós estamos aqui na cidade de Mojimirim. Isso é um começo de uma plantação de uma igreja, né? Nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou plantador de igreja e eu fui transferido para cá para plantar a igreja. Eu pastoreava em Valinhos, começamos numa garagem também. Eu estava conversando com o Diego. E hoje ela está numa avenida e o ano que vem ela será construída a igreja, né? E aí me transferiram para cá, como não há igreja da Presbiteriana de Pinheiros aqui em Mojimirim, minha família mora aqui, me juntaram o útil com o agradável, então você vai para lá plantar a igreja lá, e esse é o início de um trabalho, tá? Não fique preocupado com quantidade agora, que isso não é o foco. Quantidade é depois, a quantidade e a qualidade é importante, não dá para desvincular as duas coisas. Mas isso é uma plantação de igreja, é um novo começo, e é assim que funciona mesmo, né? Então a gente estamos iniciando, estudando a palavra de Deus, estudando o que é a igreja, aprendendo o que é a igreja. A semana passada nós falamos qual é o propósito da igreja, e o propósito da igreja é a adoração. Nós tratamos alguns assuntos aqui sobre os propósitos principais da igreja de Cristo na terra, que é adorar, que é ensinar, que é edificar e que é amar e evangelizar. Esses são os propósitos da igreja na terra. É para isso que o Senhor chama a igreja para a adoração. Falamos bastante também que cada um de nós somos um sacerdote de Deus. Cada um de nós somos representantes de Deus, né? Que Deus não faz distinção, né, entre aquele que está pregando ou que está ministrando com aquele que está ouvindo. Tanto o que está ministrando quanto o que está ouvindo é também um sacerdote, é um representante. Falamos que a igreja somos nós. Eu represento a igreja, eu represento Cristo. Essa exigência e essa responsabilidade de me apresentar como igreja a Cristo em todos os seus aspectos, para ensinar, para amar, para evangelizar. Em todos esses aspectos, a igreja ela precisa entender qual é o seu papel, né, na humanidade, o que ela tem que fazer. E falamos qual é o papel, qual é o propósito da igreja na adoração, né? Que o propósito da igreja é a adoração. Hoje nós vamos falar acerca sobre que você é um sacerdote de Deus. Nós vamos trabalhar sobre isso, entendendo que o sacerdote é um representante. Ele é um representante. E nós lemos o capítulo 2, primeira epístola de Pedro. Pode abrir aí, deixar a Bíblia aberta na primeira epístola de Pedro. Nós iremos trabalhar nesse capítulo, na primeira epístola de Pedro, sobre você é um sacerdote de Deus. Uma das contribuições mais importantes, então, assim, da reforma protestante foi restaurar a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. A reforma protestante ela tem um papel muito fundamental e muito sério na restauração do sacerdócio de todos os crentes. Infelizmente, há algum entendimento muito equivocado, ou por falta de busca, ou por falta de entendimento, de se nós compreender. Nós falamos na última vez, né, Janaína, que você é quem na igreja? Quem é você? Tratamos sobre esse, quem é você na igreja? E geralmente, talvez você vai falar, poxa, eu já ouvi isso. O que você faz na igreja? O que é você na igreja? Eu sou só um membro do banco. Ele fala numa tristeza que parece que ele ser membro não é nada para ele. Que para ele se sentir alguém, ele precisa ser um pastor, um evangelista, um missionário, né? A pessoa fala até com pesar, né? Tem até medo de falar, porque o outro pode falar, que isso, varão? Você é só membro? Que é isso, meu irmão? Quanto tempo você está na igreja? Não, eu estou faz 10 anos, mas você só é membro. Parece que ser membro da igreja não é nada, né? Não significa nada. Significa sim. Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo que Cristo é o cabeça. Você faz parte de uma igreja. Deus te deu dom. Se você não descobriu, você precisa... Ela tá meio desviada hoje, Cristão. Minha cachorrinha. Não orou, dá isso aí, ó. Não ora, fica nessa tribulação aí. Nessa rebeldia. E aí, o que acontece? Cada um de nós, Deus nos deu um dom. Basta que nós procuremos esse dom em oração. Cada um de vocês, Deus deu um papel na igreja. Cada um de vocês tem uma função na igreja a contribuir com o corpo.
Na igreja não há distinção de A, de B. Diante de Cristo, a igreja é uma só. Tem distinção. Somos nós, homens, que fazemos isso, né? Nós que brigamos por placas. Diante de Cristo não tem isso. Diante de Cristo tem uma igreja. Diante de Cristo tem compostos de milhares e milhares de sacerdócio. Sacerdócio nada mais, nada menos é que representantes de Cristo. Aqui na terra, representando Cristo na terra. Então, cada um de vocês são representantes de Cristo. Ah, mas eu não faço parte do grupo A, do grupo B. Ah, eu não prego. Ah, eu não dou aula. Eu só membro de banco. Tira essa ideia da cabeça, essa lamentação da cabeça. Louve a Deus porque você faz parte da eternidade através de Cristo. Você é alguém. Você tem algo a fazer na obra do Senhor. Você é útil na casa de Deus. É só descobrir em oração. Cada um tem uma função. Um foi chamado para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Deus deu dons aos homens. Para quê? Para que esses dons que Deus deu aos homens, para que sejam exercitados na igreja e para que toda a igreja seja beneficiada através dos dons dos irmãos. Os dons que Deus capacitou a cada um. Pensa aí você. O que você gosta de fazer? O que você gostaria de fazer na igreja? Pense. Poxa, eu gostaria tanto de fazer aquilo. É isso aí mesmo que Deus chamou você. É para isso. Não é intuição. Isso é a chamada de Deus na vida do ser humano para servir o reino de Deus em comunidade, em comunhão. Para que você seja benefício para o seu irmão que está do teu lado. Para que você seja crescimento para o seu irmão que está do teu lado. Apoio, ajuda, ombro, lágrima, oração. É para que você seja isso para o seu irmão na igreja. A igreja é isso. E como que eu represento Cristo? Represento Cristo com a minha própria vida. Ao ponto das pessoas chegarem em você e falarem, olha, eu conheço a igreja da Denise. Mas como você nunca foi lá? Não, eu nunca fui lá. Mas eu conheço a igreja por causa da vida da Denise. Então eu sei o que é igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja fora das quatro paredes. Dentro das quatro paredes é um local que nós nos reunimos para termos comunhão uns com os outros, não é? Todo mundo cantando junto, rever o irmão, falar das lutas, das provas, das alegrias. É o lugar que nós nos encontramos para termos comunhão. Mas e fora da igreja? Eu preciso continuar sendo igreja fora dela. E aí é o desafio maior. Aí é o grande desafio, eu ser um sacerdócio, um representante. Porque o sacerdote, o que ele fazia? O sacerdócio, ele oferecia sacrifício no Antigo Testamento. Quem que foram os sacerdotes no Antigo Testamento? Os filhos de Arão. Deus chama, fala para Moisés, vai lá e fala para Arão separar os filhos dele, porque eles vão ser sacerdotes. São eles que vão oferecer sacrifícios, são eles que vão tratar comigo acerca de sacrifício do povo. Eles são representantes agora. Eles são o intermediário. Eles vão apresentar as ofertas de sacrifício, de novilhos mesmo. São esses tipos de sacrifício que eles vão apresentar. Mas trazendo para o Novo Testamento, o que é sacerdócio? Sacerdócio, o que nós vamos apresentar hoje no Novo Testamento? Nós vamos matar cabrito para apresentar para Deus? Já pensou uma massa de crente, cada um com um bezerrinho na mão para matar, para sacrifício? Não. O que Paulo vai tratar? O que ele vai tratar aqui na epístola? Qual é o sacrifício então que a gente tem que fazer? A gente não tem que matar mais bode, matar mais nada. E o sacrifício no Antigo Testamento que eles apresentavam era um sacrifício que só, sabe aquela sujeirinha debaixo do tapete? Só cobria o pecado, não pagava o pecado. Isso é importante você saber disso. Por isso que você vai ver na Bíblia falando de Cristo como o sumo sacerdote. Ah, mas tinha sacerdote homens? Tinha. A epístola de Pedro está dizendo sobre isso. Os homens como sacerdócios. Só que o sacerdócio de Cristo é superior a todo sacerdócio que houve do Antigo Testamento e do Novo. Ele é o sumo sacerdote. Ele foi o único que viveu nessa terra e viveu uma vida semelhante à nossa, mas que viveu até o fim sem pecado. Ele foi um representante fiel. O sacerdócio humano, o ser humano, o homem, viveu na terra, mas com muito pecado. Ele conseguiu viver sem pecado? Não. O ser humano, o sacerdócio humano, ele não conseguiu viver sem pecado, mas Cristo viveu à semelhança dos homens, sem pecado. Viveu toda a tentação, toda a tribulação, toda a angústia,
Todas as afrontas que o ser humano pode passar, Cristo passou e viveu e passou por isso fielmente, sem cometer nenhum delito, nenhum pecado contra Deus. Por isso que ele é o sumo sacerdote. Por isso que o sacrifício de Cristo, então, é aceito quando Cristo vai para a cruz do Calvário como ovelha muda. Representação lá do Antigo Testamento, a ovelha que eles levavam para o sacrifício, para o altar que eles levantavam. Cristo vai para o sacrifício. Por que é que Deus aceita? Por que Deus não aceitava o sacrifício, não pagava o pecado do povo? Porque o sacrifício do povo não era um sacrifício completo. Mas quando Cristo vai para a cruz, o sacrifício de Cristo é completo. E Deus aceita o sacrifício de Cristo. Na sua completude, Deus aceita, aceita o sangue derramado de Cristo. Então ele se torna o sumo sacerdote que se apresenta a ele mesmo como sacrifício vivo. E ele sendo um sacrifício vivo, Deus aceita esse sacrifício vivo. Nossa, que é extraordinário você saber disso. Mas o que Deus exige de nós como sacerdócio? Você é um sacerdote de Deus. E aí o que Deus quer de nós? Vamos ver aí no capítulo 2 de primeira epístola de Pedro. Ele diz aí no versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Ele diz que você deve então se despojar de tudo aquilo que a nossa humanidade pode nos oferecer, de toda a nossa pecaminosidade. Ele diz assim, vocês devem se despojar ou se limpar, tirar de vocês toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Vocês devem se despojar, se limpar disso. Como sacerdócio. Alguém bate no peito, eu sou crente, eu sou gospel, eu sou evangélico. Mas peraí, entendeu o que é ser um representante de Cristo? O que é ser sacerdócio? Entendeu o que é isso? O que é ser sacerdote? Então vamos ver. Então ele está dizendo assim, você deve se despojar de todos esses atos pecaminosos que estão em vocês. Vocês têm que se libertar desse negócio. Vocês têm que abandonar essas coisas, essas características pecaminosas. Vocês não podem viver uma vida pecaminosa amando a vida pecaminosa que vocês têm. Vocês têm que se despojar, se limpar dessas coisas. Tem que se limpar disso. Aí ele vai dizer assim, além de vocês se limpar disso, vocês têm que ter um desejo. Qual é o desejo? Desejai ardentemente, versículo 2, olha comigo. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Vocês que são mães aí, só vocês podem explicar o desejo ardente de uma criança que quer se amamentar ou não. É verdade ou não é? Quando vocês tiveram os bebezinhos no colo, amamentando ainda, vocês podem perceber o desejo dessa criança. E como que ela vai acionar o desejo dela? O que ela fazia? Quando ela está dizendo assim, mamãe, eu quero mamar. Chora. Sim ou não? Sim. Então esse leite que ela recebe da sua mãe, quando a mãe atende o filho pelo choro, a mãe logo vai dar aquilo que o filho precisa, porque ela sabe que aquele alimento vai sustentá-lo, da força, da energia e da crescimento, da estrutura. É interessante que Paulo vai dizer, depois de vocês abandonarem, deixem essas coisas humanas. Irmão, o sacerdócio real, ele tem que amar a santidade. Eu e você, nós, temos que amar a santidade e buscar a santidade. Como que eu faço isso? Despojando de tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que atrapalha a minha vida espiritual. Eu tenho que me despojar disso. Então, fazendo isso, desejando esse ardentemente como crianças
recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Que leite que é esse que ele está dizendo? Palavra. A palavra de Deus. O sacerdócio, ele precisa crescer. Ele precisa ser instruído através da palavra. Não tem como eu crescer. Não tem como eu amadurecer se eu não desejar a palavra de Deus. Eu pregava domingo em Bugaçu, falando sobre um grande desejo por Deus e perguntando à igreja qual é o seu maior desejo. Qual é o desejo da humanidade hoje? É Deus? É a sua palavra? Não, o mundo está de mal a pior, mas nós que somos chamados como sacerdote e representante, o nosso desejo tem que ser a palavra. Por que é que muitas pessoas não desenvolvem, não crescem espiritualmente? Falta de palavra, é falta de tomar esse leite, falta do desejo ardente por esse alimento que é a palavra. E esse alimento que é o leite representado aqui, ele dará crescimento para a salvação. Irmão, então eu terei condições, quanto mais eu como um sacrifício vivo, desejar ardentemente a palavra de Deus, mais purificado e santificado eu serei como sacerdócio. Mais condições eu terei de apresentar sacrifícios a Deus como sacerdócio. Por que é tão difícil para algumas pessoas viver um cristianismo, de usufruir dos benefícios da graça que está aí para nós? Por que as pessoas têm dificuldade? Porque elas não sabem o caminho. Porque elas não entenderam o caminho, não entenderam qual é os meios. Por que pessoas vivem sofrendo? Porque ainda não entendeu que o meio do crescimento, que o meio de Deus receber o sacrifício que eu faço, e muita gente fazendo sacrifício de tolo, achando que Deus está querendo isso. Não é isso. O que Deus quer de nós é a vida nossa, representada nele. É isso que Deus quer da gente. É esse sacrifício que nega a nós mesmos, que nos faz nos despojar de nós mesmos, dos nossos pecados a cada dia, e faz nos entristecer quando pecamos. É isso que Deus quer de nós. São esses os sacrifícios, sacrifícios de atitudes e condutas exemplares, que o mundo tem que olhar e dizer, aquele ali é de Cristo, é representante de Cristo. Sim ou não? O quanto que está difícil hoje, hoje é difícil, irmão. Hoje, se você sair infelizmente, muitas pessoas, não é que ela faz por maldade, ela não aprendeu isso aqui ainda. Ela não entendeu o que é evangelho, ela não aprendeu ainda o que ela representa nessa humanidade. E o que ela representa para Cristo. Né? Então as pessoas vivem de uma forma, que nós falamos aqui, acho que foi semana passada, na sexta-feira. Bom, 2 horas de culto, agora eu vou ser crente. Ou acabou o culto, pronto, ele acha que não é mais igreja. Ele acha que ele não representa mais nada. Não, mas ele representa bem na hora de 2 horas de culto, né? Ou 1h30, não sei. Vou cantar, tal, toda a liturgia do culto. Tal. Opa, acabou. Acabou o culto, parece que ele saiu dessa cápsula, não é? Ele acha que ele não tem que representar Cristo depois disso. O culto, ele começou já muito, esse culto aqui que nós fazemos, ele acaba aqui, mas ele deve ter continuidade depois. Parece que Deus está na frente dele, na hora que ele está cultuando a Deus, ele acha que depois que acabar o culto, Deus saiu da frente dele. Não. Acabou o culto aqui, fechou a porta da igreja, o mesmo Deus que estava ali para receber a adoração, é o mesmo Deus que quando acabar, fechar as portas da igreja, é o mesmo Deus que vai acompanhar ele depois, amanhã, daqui a pouco. É o mesmo Deus. É o mesmo. Então, esse crescimento, ele precisa estar engajado do quê? De um desejo ardente. Sabe o que eu acho que acontece hoje? Pelo menos eu penso assim. As pessoas, infelizmente as igrejas de hoje, elas estão muito focadas em atrair as pessoas. Então elas não querem atrair mais com a palavra. Sim. Como ela é. Ela quer atrair com coisas, né? Com coisas supérfluas, né? Supérfluas, com coisas que não é. E deixar o homem no lugar de Deus.
Porque muitas vezes, eu falo por mim, que há alguns anos atrás, quando a gente congregava numa certa denominação, a gente se via como o queridinho de Jesus. A gente era o queridinho de Jesus. A gente não era confrontado o nosso pecado. O nosso pecado não era confrontado. Tipo assim, o meu pecado... Não, eu não sou pecadora. Eu sou a queridinha de Jesus. Jesus faz tudo isso por mim. Jesus, eu sou a princesa, eu sou isso, eu sou aquilo. E era assim. No momento que a gente teve um pastor, que ele nos, na época, pastor Rosivaldo, uma bênção, homem de Deus, que ele começou a pregar expositivamente a palavra de Deus. E ele começou a mostrar para nós o que era realmente o pecado. O que a palavra de Deus falava sobre o pecado, sobre as nossas vidas. Caiu uma máscara, é como se caísse assim, uma escama dos meus olhos. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha me confrontado, assim, uma palavra que me confrontasse. Sempre era aquilo, que você vai vencer, que você vai ter aquele dia de Jesus, você vai ter isso, você vai ser aquilo. Mas nunca uma palavra que falasse assim, ele é soberano, ele morreu na cruz, sabe? Uma coisa assim que confrontasse o nosso pecado. E no momento que eu tive aquele encontro, aquela coisa, simplesmente... foi uma coisa maravilhosa, né? Eu vi como eu era pecadora, eu falava, meu Deus, como o Senhor me ama, assim, realmente Deus nos ama. Porque para fazer o que Ele fez, morrer na cruz por nós, aí você vai começar a reconhecer o sacrifício de Deus. Aí a gente vai começar a realmente saber o que é o sacerdócio na nossa vida. Mas é difícil, hoje em dia, infelizmente, está complicado isso, devido à forma de pregação, né? Infelizmente. E a questão das pessoas amadurecerem, né? Entenderem o Evangelho, o que ela representa e o que Deus exige dela. Esse é o grande marco de toda a história do cristianismo, as pessoas entenderem. E é por esse fato muitas das vezes, essa escassez, né, de apresentar a realidade do Evangelho, mostrar a realidade do Evangelho, é que as pessoas cometem erros e patinam, e você não vê mudança, o crescimento, a maturidade cristã. Paulo vai falar com a igreja, poxa, vocês era para estar comendo mocotó, vocês estão no leitinho ainda. Era para vocês terem desenvolvido, vocês estão ainda nessa. Né? Ele vai falar com a igreja de Coríntios. Então, essa é a grande dificuldade hoje. Né? É a grande dificuldade de você vir e ouvir a mensagem, e a mensagem já tem que remoer na sua cabeça. Você não pode ir para casa como se... acabar aquele negócio ali. A palavra de Deus já tem que ir com você e remoer aqui dentro. Poxa, eu bater na cabeça, eu preciso mudar. Uma hora isso vai acontecer. Mas o Evangelho precisa ser exposto de uma forma que você entenda. Porque não adianta você... foi gostoso. E aí, irmão, o que pregou? Eu não sei, mas foi bom. E a música lá cantou, não sei, mas a melodia era bonita. Não aprendeu nada. Né? Não sofreu nada. E às vezes eu vou além. Perdeu a ida. Porque não foi edificado, não foi doutrinado, não foi nada. Foi para preencher banco. Mas aí se você sentar e conversar 5 minutos, e aí? Qual foi a mensagem? O que falou com você? Vamos compartilhar isso aí? Qual foi a tua experiência? Poxa, eu vivi a experiência da mensagem de domingo. Eu lembrei daquela mensagem. Aquilo remoer dentro de você. Ou alguma coisa vai acontecer, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Mas ele só vai fazer você lembrar daquilo que você lê, daquilo que você ouve. Da Bíblia. Da Escritura. Por isso que ele vai chamar a atenção para se despojar dessas coisas. Ou seja, o despojar aqui é uma ação voluntária. Algo voluntário, é você querer fazer. Não é porque você é pressionado a fazer. Não é ato que pressiona você, então você vai fazer por obrigação. Não é isso que ele está falando. Cristianismo não é obrigação. É voluntário. É voluntário. Não é algo pressionado, que você tem que ser... Não, meu irmão. Se o Espírito Santo não fizer obra nele, você não faz. Não adianta. Essa gana da pessoa... tem que ser. Não, esquece esse negócio. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Ou o Espírito atua e transforma a vida do ser humano, acabou. Você não vai transformar ninguém.
Você pode enfiar a Bíblia na goela dele, abrir a cabeça, tacar a Bíblia lá dentro. Não vai. Ou você vai para o joelho, seja um representante de Cristo, diante dessas pessoas, vive igreja, seja um sacerdócio, ou esquece. Não tem jeito. Não tem. Aí ele vai dizer, se é que tendes, versículo 3, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha o que ele está dizendo. Se é que você já está experimentando a graça de Deus na sua vida. Porque se você não estiver experimentando, dificilmente você vai despojar do velho homem aí. É isso que ele está dizendo. Se é que você está experimentando. Ele está colocando aqui uma dúvida. Será que você está experimentando? Da graça? Do quanto o Senhor é bondoso? Consegue definir a bondade de Deus no seu dia a dia, a cada dia, perceber, ter a percepção da bondade de Deus na sua vida. Você tem que ter percepção disso, tem que perceber isso, né? Perceber o quanto o Senhor tem cercado você. Isso é quebrantamento, é saber, poxa, se não fosse Deus, lá no serviço, né? Se não fosse Deus, é ter a percepção, é perceber a bondade de Deus ali, nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Ele está dizendo que é bondoso. O versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E ela não é rejeitada? Aqui está falando de Cristo. Cristo sendo rejeitado pelos homens. Cristo não é rejeitado até hoje? Olha aqui, 2000 anos atrás, hein? Ele está falando, parece que está falando hoje. Quantas pessoas rejeitam a Cristo? Quantos rejeitam essa pedra que pode trazer edificação dentro da família, que pode trazer edificação dentro do casamento, que pode trazer edificação dentro do lar, dos filhos, e aí vai. E os homens rejeitam essa pedra edificada, a pedra que vive. Ele está dizendo aqui, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é precioso para com Deus. É isso que ele está dizendo. E nós, como sacerdócio real, nós temos que representar essa pedra viva que é Cristo. É sobre essa pedra viva que é Cristo que nós vamos colocar a nossa vida. A nossa estrutura precisa estar nessa pedra. Mas não dá para estruturar a vida no oba-oba, eba-eba. É só através da palavra de Deus, é ela que vai encaminhar o crente. Vai mostrar, anda por aqui, vai por aqui. Quer ser bem sucedido, José? Então, medita na lei do Senhor de dia e de noite para você conduzir esse povo aí, senão você está perdido. Faça igual Moisés fez. Siga o exemplo de Moisés. É como que se Paulo está dizendo aqui, viu? Fundamenta a sua vida em Cristo. Ele é a rocha viva, que por muitos é rejeitada. Os judeus rejeitaram, os saduceus, os fariseus rejeitou Cristo. Você? Não. Aí está falando, vive por ela, porque é por ela. E vai dizer, eleita e preciosa. Versículo 5. Também vós mesmos, agora ele está falando de nós. Eu e você, sacerdócios. Também vós mesmos, como pedras, que vivem, sois edificadas casa espiritual, para quê? Para seres sacerdócio, ou seja, para ser representantes. É isso que ele está dizendo. Representante como? Olha aí essa frase, o que está escrito aí? Sacerdócio muda para representante. Qual é a segunda frase que tem aí? Santo. É isso? Sacerdócio santo. Opa! Então, o negócio é mais embaixo aqui. Você é um sacerdócio de qualquer jeito. É isso que ele está falando? Não. O que é ser santo? O que significa ser santo? Separado, isso. Separado. Separado do quê? Do mundo e toda a sua pecaminosidade. E todas as suas paixões. E todos os seus desejos. Entenda você que não é fácil ser crente. Não é assim que ser crente. Hoje é moda, né? Hoje é moda.
Hoje é modinha, né? Virou modinha ser crente. Todo mundo é crente hoje. É gostoso, ninguém fala palavrão, canta umas músicas bonitas que massageia o ego do homem, né? Você é isso, Deus vai fazer isso pra você, vai fazer, mas não fala, ó, Deus te obriga a isso, é isso, a isso, Deus te ordena a isso, a isso. Você não vê música desse jeito, né? Mas você vê que só a música que Deus vai fazer pra você, porque você é um iluminadinho. Mas não fala, você tem que se arrepender, você é um pecador, se arrependa. Essas coisas não fala, né? Mas olha o que ele está dizendo, você como pedra viva, também vós mesmo como pedras que vivem. Nós estamos vivos por quê? E o vivo aqui, nós somos vivos, vivo para Cristo, porque antes nós estávamos mortos. O vivo aqui é agora depois de Cristo ter nos resgatado. Por isso que ele está falando vivo. Depois de ter resgatado. E aí ele vai dizer, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. E qual é o propósito? Continua comigo aí, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então o sacerdócio aqui, ele continua agora no contexto do Novo Testamento, e não do Antigo, que era novilho, que se matava. No contexto do Novo Testamento, qual é o sacrifício que nós temos que apresentar? Oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse sacrifício que ele está dizendo é a nossa vida, é a nossa devoção, é a nossa entrega a Cristo, é a nossa renúncia das nossas próprias paixões e desejos. Eu tenho que abandonar isso. É isso que ele está dizendo. Então, você estará oferecendo sacrifícios espirituais. E esse sacrifício não dá para oferecer carnalmente. Carnalmente você não faz nada. É espiritual. Por que é espiritual? Por que ele está falando que é espiritual? Porque o sacerdote tem que ser santo. Ele tem que se santificar. E ele se santificando, então, os sacrifícios serão, então, espirituais. Isso é coisa extraordinária. Não dá para se oferecer de qualquer jeito. Deus não recebe. É só através de uma vida santa. Você pode ir lá na igreja cantar. Canta lá. Canta melhor do que o Roberto Carlos. Canta. Mas se a vida não tiver batendo com aquilo que ele está cantando, Deus não vai escutar. Já falei isso aqui. Eu vou cultuar a Deus. Vive uma vida miserável, de mau testemunho. Eu estou falando de mau testemunho com consciência. Pecado por consciência. Ele está pecando consciente do que ele está fazendo. Não é alguém que peca inconsciente, porque nós pecamos inconscientes. Nós pecamos. Mas aquele que peca desenfreadamente e vai para a igreja e canta, prega, mas a vida dele fora não é santa. Deus não ouve, Deus não recebe. Não recebe. Ele está dizendo que o sacerdócio santo, ele terá então condições, a vida santa então é separado. O sacerdócio ele é separado para quê? Olha que interessante isso aqui, irmão. O sacerdócio ele é separado para a consagração, para cumprir atos de sacrifícios espirituais a Deus. Então, de qualquer maneira, então, nós como sacerdócio temos uma responsabilidade? Nós temos. Agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, versículo 6, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Olha a promessa para nós aqui. Olha o quanto que vale nós estamos fundamentados nessa pedra que foi rejeitada. Ele está dizendo que essa pedra que é eleita e preciosa, Cristo, e quem nela crer em quem? Cristo é essa pedra, não será de modo algum envergonhado. E essa vergonha aqui tem uma conotação eterna.
Essa vergonha aqui é conotação eterna. Não é para aqui agora. É quando estiver lá diante do tribunal branco, diante de Cristo, do julgamento. Para uns ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Mas para aqueles que negaram a Cristo, esses serão envergonhados naquele dia. Presta atenção. Jesus vai falar, alguém chegou lá, um xerife chegou para Jesus: Jesus, nós profetizamos, nós fizemos tudo isso aí. Aí Jesus já, Deus ali diante dele, já viu, puxou o gabarito do camarada, né? A ficha dele. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. E a palavra conhecer, ele é intimidade. Eu não tenho intimidade com você. Não te conheço nem no joelho. Lá em cima. Ele está falando daqueles que estavam na igreja mesmo. Na igreja, daqueles que estavam profetizando, pregando. Jesus está sendo literal mesmo. Eu preguei no teu nome, eu profetizei. Apartai de mim, porque eu não vos conheço. Vós que vive uma vida, professa uma coisa e vive outra. Para esse está reservado lá. Então, ser sacerdócio, você é um sacerdócio, e por nós sermos um sacerdócio, nós temos uma responsabilidade santa. Separado, meu irmão. O mundo está vindo aqui, você vem para cá, ó. Mas o mundo está fazendo isso aqui. Isso serve para dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Quando teu filho chegar na sua casa, fala: mãe, pai, eu quero aquele negócio porque fulano não tem. Diga para ele: nem tudo que fulano tem, você tem que ter. Mas está se usando, nem tudo que está usando, você tem que usar. Eu falo assim com os meus filhos. Pode falar, Diego. Só voltando um pouquinho, Uhum. Quando você falou aí daqueles que, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, fizemos maravilhas. Esses foram de fato usados por Deus, mas não viviam uma vida de retidão a Deus? É uma grande questão, porque Jesus disse que Satanás faria prodígios e, se possível, lhe enganaria. Se possível, mas não é possível, né? Ele enganaria até os escolhidos. A gente dizer que o diabo não atua seria uma prepotência minha. Falar que ele não faz essas coisas. Ele faz. Ele cura. Aí já é uma outra questão, né? A questão do profetizar. Isso aí é um outro... trazendo hoje já um outro contexto, né? Mas eram aqueles que faziam. O Paulo vai falar, até nas suas epístolas, ele vai falar dos mercadejantes da fé, que faziam as obras de Deus só para lucrar. Eles falavam em nome de Deus, atuavam em nome de Deus, Paulo chamou eles de mercadejantes da fé, que desviavam os fiéis. Traziam outro evangelho. Mas isso é possível da pessoa? É possível. É engraçado que hoje em dia o que a gente mais vê é isso, né? Porque essas isso. Lotadas de pessoas querendo isso. E acontece milagre, acontece. Um monte de coisa. Mas quando você vai para as escrituras, você vê que aí fala que ele vinha como anjo de luz, fazendo como milagre, anjo de luz, fazendo milagre, prodígio, jogar fogo do céu. Na palavra, ela seria... Aí você entende, Diego, por que é? Você entende? O milagre não pode acontecer pela fé da pessoa? Depende, né, Cris? Depende. Não é bem assim. Às vezes a vida da pessoa pode ser que não esteja, que nem você tá falando, né? Não sei. Depende. Então, Pode ser que não tá legal, mas tipo assim, a pessoa creu naquilo que ela foi lá orar, né? Buscar Deus. isso, mas aí você vai ter que falar então que Deus... Muitas coisas por causa Uma coisa por gato. Só que daí também você vai ter que fundamentar que Deus te abençoa você estando de qualquer jeito. Você vai ter que fundamentar isso aí. E não tem base para isso. Aí vai ter que fundamentar a pessoa... então, peraí. Isso aconteceu, eu estava lá. Tá lá o camarada pregando. Ele vai lá profetizar. Sabe para quem? Traficante. Porque Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar os seus negócios. O cara é traficante. Eu estava lá no culto. Eu estava lá. E aí? Como é que esse camarada vai sair da igreja? Nossa! É de Deus a minha lavoura de papoula. É de Deus a minha lavoura de maconha. Ué,
Se eu tô na igreja, o cara vem profetizar para mim, falando que Deus vai abençoar meus negócios, meu Deus do céu, eu tô na bênção então. Entendeu? Porque é a mesma coisa dizer que Deus me aceita do jeito que eu tô mesmo, de qualquer jeito. A questão do milagre, Denise, a questão do milagre não depende de você nem de mim. Milagre é graça, favor imerecido de Deus, né? E milagre não é assim. Você vê milagre todo dia? Quantos milagres você pode falar que foi milagre mesmo? Que você conhece assim, ó, tato a tato, assim, não, foi milagre. Depende do que é milagre para você também. Entendeu? Qual é o entendimento que você tem de milagre? De que forma você vê vê o milagre, porque tem milagre e milagre. Tem coisa que não é milagre. Tem milagre e graça, né? Tem coisa que não é milagre, gente. Os mercadejantes da fé estão por aí, tá nas igrejas, você acha que ele tá fora? Eu tava num contexto que veio, esse cara foi desmascarado, eu tô saindo aqui, mas já volto. Ele foi desmascarado, ele levantou da igreja 17 mil reais, uma semaninha, sem brincadeira. Só que ele mandava um cara ir na frente, o cara puxou tudo, o cara puxou na internet, puxou tudo, ficava lá no culto, ninguém sabia que era o cara. No dia que ele foi pregar, o cara tava com um ponto, o pregador com outro. Aí o cara lá de cima só falando pra ele, ó, fulano tal chama assim, tem o telefone e tal, o cara, ele falava, tô entendendo. E ele foi nessa onda aí, né? Nessa onda ele levou 16 mil da igreja. Fez um rombo lá na igreja lá, que depois caiu a casa dele. Ele foi para um outro lugar, eu tava nesse dia lá, e foi para outro lugar aí desmascararam ele. Descobriu toda a falcatrua que ele fazia. As igrejas achavam que ele era quase um anjo de Deus. Nossa, falou meu RG. E você acha que o diabo não vê teu RG não, né? Estão entendendo? O negócio é mais a fundo que a gente... Não é só pegar a palavra jogada ali, é isso, é de Deus. Não é assim, gente. Evangelho é você vir aqui, para a Bíblia, aqui, ó. Você tem que vir para a Bíblia. Ó, você tá falando aí, tá escrito... Eu não lembro agora no Antigo, eu sei que é no Antigo Testamento, que fala que Deus permitiu um espírito de engano. Permite também por causa da ganância. Querendo, no Antigo Testamento. Deus falou, vocês querem? Permite também. Outra coisa, Diego. Essa questão, Deus... A própria Bíblia fala isso. Deus permite essas coisas, o espírito de engano acontecer, permite, sabe por quê? Por causa da ganância do povo. Vai em certas igrejas aí e fala que estão roubando, que vocês, estão tudo enganados. O povo da igreja bate em você. Sabe por quê? Porque estão cegos. Sabe por quê? Porque não vem pra pedra viva, que é a Bíblia. Não vai ler Bíblia. Porque acha... Eu vou pedir para vocês, pelo amor de Jesus Cristo, na hora que você vê alguém pregando, pelo amor de Deus, na hora que falar lá, abra a Bíblia tal, fica com a Bíblia aberta e fica aberta até ele terminar de pregar. Para ver com o que ele está pregando, está aqui escrito. Você tem que ser assim. Tem que ser igual os bereanos na época de Paulo, que Paulo estava pregando, falando, os bereanos, peraí Paulo, deixa eu ver aqui nos pergaminhos se está escrito mesmo que você está falando, na cara dele assim, deixa eu ver que você está falando aí, se está escrito mesmo. Você tem que ser um bereano. Você não pode porque jogou, ou porque tem um título, você acha que, nossa, é o Deus. Não, senhor. Mas vou com a Bíblia aberta, vou desrespeitar. Falo, não, senhor, você tem que ficar com a Bíblia aberta. Você desrespeita a Deus quando você fecha ela. Aí você acredita tudo naquilo que ele está falando, sem... Você toma remédio sem ler bula? Tá errado. Tá errado. Você deixa ser operado. Às vezes eu acredito no farmacêutico. Ah lá, tá vendo? Você acredita na experiência dele. Mas não vai ler a bula. Entendeu? É isso aí. Vem por aí, É por aí. Eu leio bula. Você lê bula, tá certo. É bula mesmo. E na hora do culto tem que ficar com a bula aqui aberta, ó. Deixa eu ver, né? Porque ele pode te contaminar de uma forma que te cega. Você não vai entrar nada na sua cabeça. Você tomar remédio errado, você pode se matar. Você sabia disso? Se automedicar, você pode morrer. Sem um diagnóstico. A palavra de Deus é a bula, é o diagnóstico que vai trazer vida, saúde e direção para você. É por isso que você tem que voltar para a Escritura. Aleluia, Jesus. Verdade. É só ela, acabou. Respondeu, Diego? Então não há uma base para dizer que esses que naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome. Não há base para dizer que estes foram efetivamente usados por Deus, mas que vivem iniquidade. Não há base, porque a palavra iniquidade,
A palavra iniquidade significa o seguinte. Por exemplo, eu sou crente. Eu vou para a igreja e, como crente, eu vou executar alguma coisa na igreja como corpo, né? Eu vou exercer alguma coisa. E eu estou fazendo uma coisa na igreja em pleno pecado consciente, fazendo coisa errada. Eu estou em iniquidade. A iniquidade é isso. É eu cantar a Deus, ir para a igreja, falar com Deus em pecado. Eu continuar em pecado, como que se aquele pecado... Entendi. Você entendeu? Isso é iniquidade. Você acha que tem quantos na igreja assim? Não há nele a vontade de querer mudar, de querer abandonar esse pecado. Se ele não tem um ardente desejo pela palavra de Deus, é difícil. Entendi. Não tem outro meio para o pecador, para o ser humano voltar para Deus através da Escritura. Ele não falou, canta porque vão voltar, faz teatro porque vão voltar, faz aquilo porque eles vão voltar. Não, ele falou, o único meio é pela pregação do Evangelho. É pregação. Verdadeiramente, né? Verdadeiramente. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tipo assim, tem casos, né, que a gente conhece, negócio que você estava comentando comigo, que a gente às vezes tem algum tipo de vício, alguma coisa que a gente quer se libertar e não Sim, não, isso é outra questão. É outra questão. Não é nesse contexto. A pessoa, vamos supor, a pessoa tá fazendo uma coisa errada, né? Eu conheci, né, uma pessoa que ela tava, tipo, ela tava pecando, né, fazendo coisa errada. Com prazer naquilo que fazia. E estava dentro da igreja, dando ceia. E aí a pessoa não estava... Tá nem aí, nada tivesse acontecido. Acredito em vocês, se vocês quiserem. Mais a pressão do pecado. Para ela, estava normal. Sabe o que ela respondeu? Deus perdoa. Deus já me perdoou. Deus é amor. E eu fazendo... Pode falar, gente. Deixa eu falar sozinho, não. Minha boca tá que nem o que seca. o irmão falou, né? Eu não vi na sexta, mas o que o irmão tinha comentado na quarta-feira. A gente tem que ter... praticou o pecado, a gente sente o arrependimento. Pesar, tristeza, daquilo angústia. que você fez. Vem na hora no pensamento. Você não tá E às feliz vezes com fala, aquilo. Né, a gente fala né, tá falando dos vícios, tudo. Uhum. Você tem que se arrepender daquilo que você tem. Que nem uns fala assim, né? Uns fala, né? Eu não tenho cigarro, não sei o quê. Eu falo assim, às vezes eu como demais. Aí eu. Mas daí tá mas eu me arrependo. há vários Então, contextos aí, de vício. E as pessoas pra apontam Deus o não dedo, tem, né? E pra Deus não tem aquele. Tem esse pecadão. É Por exemplo, o pecado. salvo não está imune ao vício. Não está imune ao vício, não. Todo mundo tem Tá, vício. tem crente piedoso, crente mesmo, que às vezes tá escravo de um vício, Seu entrou, desejo, acho que de foi se acometido, ele não tá, nós não estamos fora dessas coisas, não. Nós estamos Mas a gente tem que ter aquele Não desejo estamos de imunes. querer aquilo. Por isso que o nosso desejo tem que ser ardente pela palavra, porque entenderam? É a palavra que vai tirar nós dessas coisas. Você entendeu, Diego? Porque não é que nós temos sujeito, a Janaína falou muito bem o seu apontamento. Eu quando me converti, eu bebia muito. Cerveja. Eu nem preciso falar que eu fazia, né? Aí, Sueli? Já falou, o camarada para dar trabalho era isso, né? Era eu, e né? aí, quando eu vim pra igreja, eu ainda, né, tava tentando me libertar daquilo. Só que eu tinha aquele desejo, falava, você me liberta disso, eu não quero fazer mais, não quero fazer Já é uma mais. ação do Espírito E Santo, quando você entendeu? fazia, você sabia que estava errado. É ação mas do Espírito sentia Santo. Aquilo, você sabia, eu estou arrependida. Aquilo Deus, ele recebe, porque ele sabe, por isso que ele depois Sabe. me liberta. Aí até que Deus me libertou. Gente. Porque ele sabe. Agora o duro é quando você está fazendo... E não tá nem aí. Depois é só pedir perdão. Entendeu? Isso Não há essa regeneração. Não é possível o homem carnal sentir isso sem... Não é possível. Essa repulsa pelo pecado é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. É você entender o que Cristo foi capaz de fazer por você, pecador. É aquilo que eu falei para você no carro. Ele saiu, você estava dentro da prisão, ele chegou, Diego, sai daí que eu vou assumir o teu lugar, eu vou pagar o preço, a condenação por você. Foi isso que ele fez. Ele não fez nada, ele não cometeu erro nenhum, mas ele fez isso por mim e por você. Forte isso. É forte. Entendeu? Então, o que eu estou trazendo para vocês, eu estou enxugando para vocês o que é ser crente.
Ah, mas é impossível. Não, não é impossível não. Uma vida de busca de santidade, entendendo. Quando você entende quem você é, um sacerdócio real, o sacerdócio, então ele precisa ser santo. Como é que eu vou buscar isso? Eu vou fugir das paixões da carne. Você sabe qual que é a paixão. Eu e você sabemos o que a nossa carne quer. A gente sabe. Se eu perguntar a vocês, eu não preciso perguntar para vocês. Vocês sabem qual é a luta de vocês, carnalmente falando, o desejo de vocês. Ou vamos pintar aqui, todos nós aqui somos santinhos, que ninguém tem desejo de pecar, de fazer nada. Mentira. Tá mentindo para você mesmo. Se eu falar que eu não tenho desejos carnais, acho que eu tenho. Mas como é que eu vou? Quem é? Eu posso frear eu mesmo? Não. É só Deus, pela palavra, que freia o homem. Verdade. Isso é coisa formidável. Meu Cristian, aqui Sim, pode perguntar. Fica à vontade. Posso fazer aqui um... Pode. Através das suas palavras, aí, eu fico triste e eu me incluo nesses milhões que a palavra diz aqui, né? No 2 diz assim: sejam como crianças recém-nascidas, deixando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e serem salvos. Exato. Né? E lá em cima fala, né? Lá no começo fala que toda mentira, fingimento, inveja, crítica injustas. Eu falo que eu fico triste, eu me incluo nesses milhões, por quê? Porque a caminhada para Cristo, Jesus fala o quê? Jesus fala: sejam meus Imitadores. O apóstolo Paulo, né, fala, né? Apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Isso. Jesus andou na terra, que ele padeceu, sofreu e jamais murmurou, né? Teve a oportunidade de não ir para o Calvário, se ele quisesse não iria. Ele mesmo fala que ele foi porque ele quis. Eu falo porque o irmão acabou de dizer que assim, a pessoa fala: eu saí do mundo, mas o mundo não saiu dela. E eu fico triste porque muitos, né, seja ela qualquer denominação, muitos dizem e chega até a achar que vão para o céu. Eu creio que vai passar em frente. Por causa do que? A dificuldade em rejeitar a si mesmo, aos prazeres. Isso, abandonar os prazeres. Os prazeres do pecado, muito bem colocado. A Bíblia diz que o que eu não controlo, me controla. Exatamente. Me consome, né? Me consome. No caso, eu tenho meus vícios, né? No caso, eu bendito cigarro e eu, assim, louvo e agradeço a Deus porque Ele já me libertou de vários, né? Eu era muito explosivo, nervoso. Antes, se eu chutasse, vamos supor, o pé da cama, eu queria quebrar a cama. Eu pegava uma casa, eu já ia quebrar ela. Já ia quebrar logo. Hoje não, hoje eu chuto lá, até arranco a unha. Eu dou glória a Deus. Isso é Deus, meu irmão. É o Espírito de Deus. Deus gemendo, mas eu dou. É o Espírito Santo na sua vida. Nossa, aleluia. Então, a minha tristeza é essa, que eu converso muito com a Sueli. Eu falo assim: Sueli, eu fico triste pelo que eu estou vendo, analisando, creio que os irmãos também, que muitos acham que vão para o céu, não vai passar nem em frente. Eu vou além, muitos acham que são cristãos. São cristãos. Eu vou além. Eu peço perdão para Deus todo dia pelos meus erros, falhas, minhas fraquezas, mas estou firme, estou me esforçando para isso mesmo, agradável aos olhos de Deus. Isso porque mesmo. Não tem que agradar ninguém na terra, mas se eu sou agradável aos olhos de Deus, automaticamente a Denise vai olhar para mim e eu vou ser agradável aos olhos dela. Exatamente. Vai glorificar a Deus através da sua vida. Eu quero que, estou me esforçando bem, para que as pessoas, quando me olharem, possam ver Cristo na minha vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu falei na tristeza por isso, porque
por enquanto eu creio que vou sair. Eu me incluo nesses milhões aí que estão achando que estão certo, vão para o céu, mas de fato, o irmão acabou de dizer que o próprio Deus fala, apartar de mim, que eu não vos conheço. Eu tenho medo de eu escutar isso. Não, mas nesse caso, são aqueles que praticam por prazer e que não tem nenhum temor. São pessoas sem temor a Deus. Você entendeu? É pessoa sem temor a Deus. Ele tem consciência do que ele está fazendo é pecado, mas ele não tem temor a Deus e ele vai colocar a mão naquilo que é sagrado. É esses. Entendeu? E esse sentimento de você ter tristeza, ou até pelo fato do vício, isso é o Espírito Santo que está fazendo isso em você. Isso não é para a tua condenação. Não é, fique tranquilo. Você sabe que eu já fui viciado em tudo. Só não apliquei na veia. Janaína sabe disso. Denise sabe também. É Deus que vai fazer essa obra em você. Fique em paz. Amém. Não deixe isso roubar a tua paz do teu coração. Porque na hora certa, Deus vai fazer essa obra. E isso é importante. Essa frase sua, eu fico triste, isso é importante. Eu ficaria preocupado se você não ficasse triste e que tivesse tudo bem para você o vício. Mas você já mostrou que não. Eu não tenho alegria nisso, né? E no momento certo, Deus vai tirar você disso. Pode ficar em paz. Fique em paz no momento certo. Viu, Sueli? No momento certo, Deus vai fazer a obra. E não é por força e nem por violência. É pelo Espírito de Deus. O que nós temos que fazer? Nós temos que se curvar na palavra de Deus. Eu vou me esforçar para isso. Eu vou me esforçar. Tem que ter esse esforço nosso de buscar e falar a Deus em oração. Deus, eu não estou feliz. Fala mesmo com Deus. Faz aquela oração mesmo de lamento. O salmista fazia, Senhor, até quando? O Salmo 42, o Salmo 13, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ver dessa situação? O Senhor não vai fazer nada? O salmista orava assim para Deus. Tipo assim, até quando o Senhor vai ficar olhando? Eu estou querendo sair e o Senhor não me tira. Vá pro joelho e fale assim com Deus. Pode falar. Deus não vai te matar, não. Mas fala, Deus, até quando? Está lá, Salmo 13, depois você lê na sua casa. Até quando, Senhor? Até quando? É os 4 até quando de Davi. Até quando o Senhor vai ver isso? O Senhor vai permitir isso? Até quando isso? Estou quase à beira da morte, o Senhor não vai fazer nada? Mais ou menos isso. Mas fique em paz, meu irmão. Deus vai fazer a obra. E ele diz que, então, de modo algum será envergonhado, né? O versículo 6. Olha o versículo 7. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês queiram fazer? Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para quem? Para quem rejeitou. Pedra de tropeço e pedra de ofensa para quem rejeitou, para quem rejeita hoje. Aí ele vai dizer, tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo, olha o que ele vai dizer aqui, sendo desobedientes para o que também foram postos. Rapaz, é fácil ser crente? Isso aqui é profundo, irmão. Pior que a gente às vezes lê e nem presta atenção. Não, a gente não presta atenção. Passa, se você lê, você nem Passa. depois que... Então, ele está dizendo que a pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Ouve a palavra, mas não está nem aí. Que não é o caso. O nome dele é... Eu chamava por apelido. É João. É Diola. Eu estou com medo de chamar de Diola. Diola é João. Então, é João. É Jesus, quando chama a gente, dá o nome pra gente. Tem apelido não, é o nome, é João. Então, o que acontece? Gente, tem gente que ouve a palavra de noite. Mas me dá uma ira santa de uns irmãozinhos. Não, porque você viu aquela mensagem no Facebook, que maravilha. Mas não vive um
terço é desobediente na igreja, pro pastor, é só Jesus para ter misericórdia do camarada desse. Se torna algo que ele está dizendo aqui, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Você entendeu isso aqui? Aquele que é desobediente, presta bem atenção nisso aqui, aquele que é desobediente, essa pessoa se torna pedra de tropeço e pedra de ofensa a Deus. O desobediente é aquele que está ouvindo a mensagem, ele não obedece. Não, vai por aqui. Ah, por aqui nada. Irmão, vamos santificar a vida. Que santificar nada? Irmão, não vai em certos ambientes. Que não vou nada. Tá nem aí. Passa semana mais semana, vai pra igreja e pica cartão. Se deixar, tem uma caixinha lá, igual eu trabalhei em firma, você picava cartão. Botava o cartãozinho lá, para baixar, picava cartão. Ele faz isso. Mas quando é para obedecer a palavra, ele não obedece. Ah, mas dentro da igreja, 2 horas de culto. Lembra disso, tá? 2 horas de culto. Minha roupa, minha farda de crente, bonitinho, eu canto. Parece, só falta nascer asinha nas minhas costas, tão santo que eu tô cantando ali. Mas quando sai da igreja, vai trabalhar, vai pra casa, é o capeta em forma de gente. Ô Cristian, aqui onde eu moro ali, né? Então tem várias igrejas, né? Uhum. Eu tava sentada lá fora e tinha acabado o culto, era umas 9 e pouquinho, né? E as irmãs passando e falando. Olha, eu deixei meu pedaço, tinha acabado de sair da igreja. Ó, vai vendo? Eu deixei um pedaço de bolo. Aquela marmita da minha irmã comeu meu Misericórdia. bolo, quebrar a cara dela. Meu Deus do céu, gente. Saiu da igreja ou do MMA, né? UFC. Gente, então, mas vocês entendeu? Entendeu? São 2 coisas que podem ter ocorrido aí. Falou alto pra você escutar aí. Não, mas já passa conversando, não dá pra ter. 2 coisas. 2 coisas podem ter ocorrido ali. Ai, meu Deus. Ou o culto que ela teve não teve palavra nenhuma. Não vai. Teve bagunça, teve tudo menos culto. Esses dias eu falei com o meu irmão, ele falou assim, olha, eu fui no culto, porém, falou acho que 10 minutos. Eu falei, teve pregação? Não. Eu falei, então não teve culto, você perdeu seu tempo, não teve culto. Ah, mas teve louvor? Não teve pregação? Não, então não foi culto. Se você for para um culto e não tiver a exposição da pregação, você perdeu seu tempo. Eu só falo para você, sem medo de errar. Aqui, ó, sem medo de errar. Não teve culto. São 2 coisas que ocorreu aí. Ou ela foi no culto, não teve pregação nenhuma, não tem ensino, não tem pregação, não tem Bíblia. Ela não aprendeu ainda o que é ser crente. Ou segundo, ela é desobediente mesmo, tem Bíblia, tem tudo, mas ela é desobediente. É 2 coisas, não tem outra coisa para dizer. Ele está dizendo aqui, então como sacerdócio, eu tenho que representar a pedra viva que é Cristo. Então eu não sou pedra de tropeço para o meu irmão, e eu não desonro a Deus, mas aquele que rejeita, esse se torna pedra de tropeço para quê? Porém, vós porém sois raça eleita, versículo 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes quem? Estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O que tropeça na palavra, ele é desobediente. Fala com o rebelde na palavra com ele para você ver. Ele, se deixar, ele te bate. Ele fica irado com você. Só que aí, meu irmão, vem para a Bíblia. Tem como ele fugir? Cerca ele com a Bíblia. Eu quero ver ele fugir. Sacerdócio real não pode ser pedra de tropeço. É isso que ele está dizendo. Sacerdócio real não pode ser desobediente. É isso que ele está falando. Sacerdócio é santo, obediente e representa a pedra que é Cristo viva. Salmo 1. É como árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto. Ali o salmista está dizendo, é alguém cheio de vida e que dá fruto.
Então você é esse sacerdócio. Você não precisa de título para ser sacerdócio e representante de Cristo. Você é um representante de Cristo. Quer mais o que, irmão? Mais o que? Se Deus chamar você, tudo bem, para os ofícios, amém, glória a Deus por isso. Mas só o fato de você ser um representante de Cristo, acabou. Você está sendo representante de um rei que tem um trono e majestade que governa o universo. Você é representante dele na terra. Você quer mais o quê? Você é reconhecido no céu. Os anjos te conhecem no céu. Sabe quem é você, teu nome. Ele sabe que você... o João, representante de Cristo na terra. Os anjos vieram para ficar aqui para representar Cristo? Só vieram a serviço e voltaram para o céu. Você foi deixado aqui para representar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus do céu, isso é muita... Eu sinto o gozo de Deus aqui. Mas vamos lá para nós encerrarmos. Versículo 9. Aqui é a chave. Vós, porém... Falou do desobediente, né? Dos pedras de tropeço, desobedientes. Aí ele vai falar conosco. Volta pra gente agora de novo. Alguma pergunta aqui? Alguma pergunta, Diego? Alguma dúvida? Tá claro para vocês? Tá bem claro? Ele vai voltar pra gente agora de novo. Vós, porém, sois raça eleita. Essa raça eleita aqui é que Deus, ele te escolheu na eternidade. Ele te elegeu. Antes de você nascer, Deus já escolheu você na eternidade. Ele te elegeu. Você foi uma candidata de Deus para a salvação. Entre milhares e milhares de pecadores, Deus falou assim: eu quero salvar o João. Vem, João. Na eternidade, João, tudo já aconteceu. Nós, seres humanos, que precisamos passar esse tempo aqui de Deus. Mas em Deus, já foi. Isso é extraordinário. Na oração sacerdotal de Jesus, você vê Jesus orando, mas Jesus não está orando, olhando para a humanidade, ele está fazendo uma oração eterna. Aquilo é maravilhoso. João 17, lê em casa depois aquela oração que é formidável. Você vai ver a eternidade ali. João 17, lê em casa. Mas ele diz: nação, vós sois a raça eleita, sacerdócio real. Olha aqui, não dá a entender que parece que agora ele, nesse versículo, ele vai dizer tudo que ele começou a falar lá desde o início. Preste bem atenção nisso aqui. Ele não falou de ser santo, de sacerdócio, ele não falou tudo isso. Ele vai fechar um pacote agora e vai falar tudo aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Janaína, Denise, Sueli, João, Diego, Neide, Christopher, eu... Deus não me divide com ninguém. Os teus glórias tem que ser para Ele. Os glórias da vida tem que ser para Ele. Deus não divide você, Diego. Toda a tua estrutura da tua vida, Deus quer tudo para Ele. Ele não te divide com ninguém. Deus não quer te dividir com pecado, com tentação, com os prazeres desse mundo, com as paixões pecaminosas, com os desejos carnais. Deus não quer dividir você com nada disso. Ele chamou você para ser propriedade exclusiva dele. Irmão, você quer mais o quê? Quer mais o quê? Quem éramos nós? Defuntos, mortos nos nossos delitos e pecados. Aí Deus dá uma olhadinha para Janaína. A Janaína está morta lá. Não fala, não vê, não faz nada. Aí Deus, na eternidade, Janaína, vem. Aí veio toda a obra lá, começando do Jardim do Éden. Cristo, Ele vai concluir essa obra, vindo aqui. Que já foi feita na eternidade. O tempo de Deus não é o nosso tempo. 1000 anos para nós é um dia para Deus. Um dia para Deus é 1000 anos para nós. É assim a matemática. O tempo de Deus é isso. Aí ele vai dizer: propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim
de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da onde? Do riacho, da praia, da onde? Das trevas. Nós estávamos nas trevas. Ele nos chamou aqui, o Christian, das trevas, para continuar vivendo na treva. Ele nos chamou o Christian das trevas para continuar atendendo a treva. Estão entendendo isso? Está entendendo o que é ser sacerdócio? Verdade. Ó, vocês não valiam nada. Mas eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou deixar vocês ser sacrifício vivo. Para quem? Para mim, Deus. Qual que é o meu papel aqui na igreja? Nesse mundo. Ser representante dele. Agora você vive. Agora você tem vida. E essa vida que ele está falando, de vida, ele está falando da vida eterna. Não é vida aqui agora não, é vida eterna em Cristo. Em Cristo, ele vai dizer então, para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é para mim fazer o que então? Pregar evangelho, viver evangelho diante das pessoas, de vida, da sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Viver evangelho, não é de conversinha fiada não. Vai 2 horas no culto e fica lá, chega, sai do culto, é um capeta do inferno. Não é isso que ele está dizendo, ele está falando, você tem que viver. Você foi chamado da treva para resplandecer a luz, representar Cristo e que as pessoas sejam atraídas através da tua vida, mas é Cristo que está fazendo tudo em todos. Você vê pessoas aí que vivem a vida, uma vida, eu sou crente, é crente, mas é mal pagador, é mentiroso, é enganador, é falso, é caluniador, é enganador, é mau testemunho, mas tá lá envergonhando o nome de Jesus e acaba com o nome da igreja também, né? Que igreja você é, fulano? Sou da igreja, vixe, daquela igreja não entro não. Jesus disse que não é lícito que venha o escândalo, mas esse ai de Jesus é profundo, mas por onde vier. Oxalá que se tivesse um monte de gente ouvindo isso aqui agora, pensaria 2 vezes para mentir, para ser mal pagador, para contar mentira, para caluniar o irmão, para ser invejoso, porque todas essas obras são obras da carne. Paulo vai falar, eu vou mostrar para vocês em Gálatas quais são as obras da carne: mentira, maledicência, bebedice, glotonaria, inveja, dissensões, ira. E aí? Ele nos tirou da... Será que vale a pena viver uma vida de engano? Será que o nosso Cristo merece a vida de engano que muitas vivem e talvez eu viva? Cristo merece isso? Não merece. Porque se ele não salvasse a mim, ele continua sendo Deus. Ele nunca perdeu o seu trono e nem a sua glória, porque ele é o dono de tudo. Ele é, apesar de mim, ele vai continuar sendo. Você é um sacerdócio real. Você foi chamado, separado para proclamar esse evangelho que está deturpado, que as pessoas estão envergonhando, que estão perdidas dentro da igreja, que elas não sabem nem o que está fazendo dentro da igreja e qual é o papel dentro da igreja. Ela acha que o papel dentro da igreja ela é cantar melhor, disputar a cantarola com o outro, ou é pregar melhor do que o outro. Ele acha que evangelho é isso. Eles acham que evangelho é toda aquela encenação toda, aquele teatro todo. Só que aquele teatro todo acaba ali, em 2 horas, a vida continua. E aí? Ou eu estou fundamentado no evangelho, na palavra de Deus, eu estou perdendo meu tempo vivendo, estou enganando a mim mesmo. Eu estou falando isso com você, estou sendo contundente, é para afrontar o teu coração, tua mente mesmo. Eu quero que você saia daqui perturbado aqui hoje. Eu quero que você saia coçando a cabeça. Nossa, eu preciso melhorar. Não, eu tenho que melhorar, tá tudo errado. Estou enxugando para vocês verem o que é evangelho.
E se você quiser saber mais, vem sexta-feira. Nós vamos trabalhar Efésios aqui, nós vamos trabalhar Efésios a fundo. Irmão, e quando assim, vamos supor, a gente vive o evangelho, mas chega uma hora que a gente se sente preso. A gente não sente aquela liberdade mais de viver o evangelho. Sou eu com a palavra de Deus ou o que eu tô aprendendo? Pode cair muito na questão do que você aprende, o que você aprendeu, o que você já aprendeu atrás. E pode Às ter vezes você te fica assim, eu não quero mais viver, nossa, aí eu não tô tendo liberdade. Exatamente, aí que entra a questão. Me livre, Isso, eu tô entendi. me sentindo presa. Quando Jesus disse, preste bem atenção nisso aqui, Tem guarda. que se sentir livre. Leva para casa isso que eu vou falar agora. Jesus disse, olha a interpretação errada. Você já ouviu esse texto várias vezes. Você já ouviu. E conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Me libertar. Ela vai te aprisionar? Não. Que pregação é essa que te deixa você oprimida e aprisionada, que você quer abandonar a obra de Deus, não quer fazer nada? Você está dizendo, libertar ali é libertar você de você mesmo. Entendeu isso aí? Isso que ela está falando é bem sério mesmo, porque eu Quando, me senti assim. só concluindo, e quando não há um evangelho genuíno sendo nutrido em você, aí se torna como os fariseus. O que os fariseus faziam? 2000 anos atrás, eles oprimiam as pessoas. Jesus falou, vocês ficam aí andando com as pessoas, vocês querem fazer prosélitos, vocês tornam essas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno. Por que Jesus disse assim? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e quê? Que eu tirarei a sua carga pesada e darei a minha, que é leve e suave. E encontrarei descanso para a vossa alma. Então esse tipo de evangelho que te aprisiona, que deixa você indignado, irritado, a ponto de você não querer saber mais. Não é que você não quer saber mais. Não é que você não quer saber mais de Cristo. Você não quer saber mais desse evangelho maltrapilho que você tem ouvido. É desse evangelho que você não quer mais. É desse evangelho que você quer sair fora. Porque esse evangelho maltrapilho escraviza você. Por que está cheio de crente aí? Parece um bonequinho. Faz isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Mas é evangelho? Não, mas ele mandou. Vai. Mas faz não oprimido. E se eu disser para você, e agora, eu respondendo a pergunta dela, eu vou a fundo aqui. E se eu disser para você, o que é doutrina e costume? O que é doutrina? Doutrina é o que está na palavra de Deus. Isso aqui. Costume é o que o homem impõe. Vamos dar um exemplo? Não usa brinco não, que é do diabo. Vamos dar outro exemplo? Não usa batom não, porque é do capeta. Outro exemplo? Eu estou falando porque eu nasci nesse meio, nesse contexto. Não pinta a unha não, porque é do diabo, irmã. Sendo a santidade. Não sabe nem o que significa santidade. Para começo de conversa. Não usa barba que o diabo... Nossa, Quando eu fui casar, Denise, acredite em você. Eu fui fazer o gosto da Neide. Casar de cavanhaque. Eu tive que ouvir de uma irmã dizendo assim, viu, cavanhaque é do diabo, porque o diabo está embaixo da sua barba. É sério? Sério, diante de Deus. A minha vozinha que dorme no Senhor falava assim, essa luz está iluminando. É um absurdo. Eu falo a mesma coisa. Diante de Deus, irmão. Verdade. Já vi muita coisa. Então, Janaína, me aprisionava, por isso que eu falo. por que muitas pessoas hoje, e eu não estou falando, eu estou falando de costume, doutrina liberta, viu? Doutrina vai te deixar santo, do jeito certo. Sem oprimir, você não vai te oprimir. Quando eu estou falando que eu quero que você saia daqui coçando a cabeça pensando, é o poder que o evangelho tem para fazer isso dentro de você. Mas é o evangelho que te prende, oprime. E a sensação qual que é, Janine? Eu estou fazendo por obrigação. Não é essa sensação, obrigação. Tá tudo errado. Eu não faço. Eu não faço. Eu sou dessa. Se eu não sentir que eu não tenho. Louvado seja Deus. Então, mas a questão nem é isso, Denise. A questão é bíblico que você está falando para mim fazer? Entendeu? E conhecereis a verdade vos libertará de você mesmo. Isso aí, eu mexer com brinco, com batom, isso aí não é doutrina, meu irmão. Isso é costume. Isso é costume. Entendeu isso daí?
Isso não é evangelho, isso é doutrina de homem, menos evangelho. Só que hoje em dia o pessoal, o que, que é, vamos supor, você vai numa igreja, você tem que saber que ela é daquele costume. Sim, se você também. não gosta daquele costume, então Excelente. você não vai. Excelente. Porque Exatamente. É costume, né? Você Mas sabe qual que é o o grande costume problema? dela. Vem cá comigo. Vamos lá, você tá mexendo, você tá cutucando. Vamos lá. Quando você chegou... Opa, perdão. Quando você chegou na igreja, sentaram com você, vem aqui, irmão. É o seguinte, Ninguém faz a isso. nossa igreja é assim, a nossa teologia é essa aqui. Sentaram e fizeram isso com você? Não, você já chega, o que você faz? Vem aqui, vem ajudar nós aqui na obra. Você nem sabe como que é o procedimento da igreja. Quando você vai descobrir, é tarde demais. Aí o que vai acontecer? Você vai se sentir oprimida. Aí você vai fazer como? Obrigação. Deus Você não vai aceita achar que nada. aquilo é certo. É, por obrigação. Sentaram com você, olha, minha irmã. Sentar é puxar mesmo a conversa com você, sentar Não, um mas dia sentar e falar e assim, falar mesmo. Isso daqui é o que está na Bíblia. Isso aqui é o que a minha Igreja igreja põe. Prega. Isso. Então você vai querer ficar aqui, não Exato. tá na Bíblia. Mas por que Ó, que eles não não vai- tá na Bíblia. Por que eles não vão Mas fazer é isso? o nosso costume, ninguém faz. Mas por que eles não vão fazer isso? Não, eu vazo. Você vaza, esvazia. Porque doutrina de homem, se ele apresentar isso, a igreja fica vazia. Entendeu? Não vai perder você. Entendeu? Uma vez eu sou na igreja, né, João? Já chega sentando, né? Eu estava sentada aqui, eu só via o homem do meu lado, do outro lado da mulher. Daí puxou assim, nossa, João, deu tudo do lado errado. Aí eu falei, agora eu vou ficar aqui mesmo, porque o que eles ouviram lá, eu vou ouvir aqui também. Eu vou ficar aqui mesmo, vou sair. Cris, responde para mim, por favor. E isso daí? Aí, vamos supor, é doutrina da igreja, porque um lado é casal homem, do outro só mulher. Por Não, quê? não, isso é costume da igreja. Costume de igreja. É costume de doutrina de homem isso aí. Não tem nada na Bíblia isso aí. Falei com você, ele foi Mas não ali. tem ninguém para Jesus- receber a gente. Jesus Só pregava quando um monte. Tava todo mundo junto lá, misturado. O João é entendido. Entendeu, Diego? Essa questão entendeu essa questão? Irmão, só que isso, eu não tô dando vazão. É aquilo que a gente conversou, né? A mulher vai andar de qualquer jeito na igreja. Não é isso que eu tô falando, viu? Presta atenção. Porque, por exemplo, pode acontecer também da mulher se vestir com saia até o pé. Pode, ela se sente achar bem. Que ela tá, Que ela é santa. Não, isso aí não traz santidade nenhuma. Não tem nada a ver isso daí. Santidade é algo muito Não, profundo. é muito profundo. Vai além de roupa, de brinco, de cabelo. É aquilo que eu tô mostrando pra vocês aqui. A santidade é outra história. Eu dou muita risada, sabe? Eu dou risada de tudo. Daí tinha umas irmãs assim conversando lá perto do ponto circular lá, eu tava conversando com uma amiga minha, e eu rindo, né? E falando, ela falou, você tá indo pra igreja, Su? Não sei o que, tá pensando, amiga, tô meio parada e tal. Daí a outra falou assim, você vai na igreja? Eu falei, eu vou. Né? Nossa, mas você vive rindo? Eu falei, eu com Cristo, né, filha? Você quer que eu fique chorando? Cabeça baixa? que nem Meu você? Deus do céu. Tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas são esses costumes. Infelizmente, esses costumes têm aprisionado muita gente, têm deixado muita gente hipócrita. Esse é o problema. É o costume farisaico de deixar as pessoas hipócritas. Achar que é mais santo que os outros. Não se iluda com aparência. Não. Por isso que o evangelho é maravilhoso. O evangelho, ele desmascara a gente. O evangelho tira a nossa máscara. Ele mostra quem somos nós. Por que tem muita gente que não vem pro evangelho aqui? Porque o evangelho arrebenta com ele. Por que tem muito líder que não volta para a escritura aqui? Porque a escritura vai acabar com ele, com o reinado dele. Porque a escritura vai acabar com o império deles. Então, enquanto eles puderem cegar os outros e trazer aqui pro cabresto, eles vão fazer isso. Mas nunca, nem no seu sonho, que ele vai mostrar para você, vem aqui, coloca seu papel comigo. E ponto por ponto aqui. Não vai fazer isso não. Ele joga qualquer coisa para você lá, come aí, vai lá. Se você não morrer, não é que importa. Mal dura que muitos Então, aprenderam é. daquele jeito e vem.
Mas é por isso que hoje tem muitas, igual a igreja presbiteriana é uma igreja reformada, ou seja, uma igreja que ela é tradicional. É voltada para a Escritura. Voltada para as Escrituras. Hoje em dia, como a gente está vivendo como se fosse uma nova reforma protestante. Uma nova reforma. Igual de Martinho Lutero. Por quê? O que tem de pessoas de igrejas pentecostais vindo para a igreja presbiteriana é impressionante. Reformada. Porque É não descomunal. aguenta Você não mais, acredita. Sério. Não aguenta mais. Sério. Não aguenta mais essa balela, essas coisas de ficar falando um monte de besteira e não se viver o evangelho, não se pregar o evangelho. Porque uma hora Tá sendo uma coisa vai impressionante. cansar. E outra, uma hora o salvo se cansa. Os eleitos se cansarão e baterá a fome. E eles vão procurar essa comida. Como muitos têm procurado e achado. Mas vamos voltar aqui. Até aqui tudo bem? O versículo 10 para encerrar. Vós sim. Então chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes éreis povo, que não erais povo, agora sois povo do quê? De Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste o quê? Então a gente não era, hoje a gente somos. Ah, não, você é alguma coisa? Eu falo, não, meu irmão, você não... Graças a Deus que hoje você é alguma coisa. O que você é? Você é um filho de Deus, graças a Deus. Todo mundo é filho de Deus? Ah, aquele é filho de Deus. Tá enganado. Não é não. Essa mensagem triunfalista, geral, que pega todo mundo, como que se Cristo, o sacrifício de Cristo não valesse nada, então não precisava nem ter vindo, porque afinal de contas todo mundo vai salvar, né? Tá escrito isso não. Ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Tem uma condicional, não é todo mundo que vai crer. Não pereça, mas que tenha a vida eterna. Não é todo mundo que vai crer. Ele não vai salvar todo mundo. Se ele fosse salvar todo mundo, não precisava descer aqui? Sim ou não? Sim. Então, você é um sacerdócio real. Que possamos representar isso. A nossa própria vida. E tem uma coisa, não se desespere. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Até quando você não souber orar, até as suas lágrimas o Espírito Santo interpreta. Fique tranquilo, não se desespere. Mas queira ardentemente a palavra de Deus.